E aí, galerinha, bom dia pra vocês. Tudo tranquilos? Tudo tranquilos? Tô pegando aqui, colocando as questões pra gente fazer agora. Assunto bem legal. A gente vai revisar coisas importantes. E aí, todos preparados? Aqui para nosso dia. Aqui, deixa eu colocar aqui, projeto 8 em ponto. Projeto 8 em ponto. Bom dia para vocês. Vamos esperar todo mundo aí entrando, se sentando, se aconchegando e a gente já começa. Se acalme, se acalme. Muito aperreio não leva ninguém a nada. Vamos devagarinho, vamos com calma, paciência que a gente já começa. Tá? Temos aí sempre os nossos avisos iniciais, né? Da nossa live de hoje. Questões gigantes, imensas. E vamos comentar aí as coisas mais pertinentes. Questões importantes. Hoje vamos falar sobre doenças glomerulares. Meu amigo, eu escolho de manhã. Acordo, sinto que devo falar de doenças glomerulares, então vamos falar de doenças glomerulares. Assunto muito importante do Revalida. Vamos esperar aí todo mundo ir entrando, se aconchegando. Hoje o assunto bem legal. Aqui até que chegam os pacientes. A galera aí acompanhando aí de todas as partes de tudo que é lá, tá vendo aí? É isso aí. Vamos lá. Hoje, assunto muito importante, doenças glomerulares. Hoje eu vou fazer as questões com vocês. São questões, algumas um pouquinho mais complexas. E a gente vai fazer essas questões, dar algumas dicas. Eu vou falar um pouquinho sobre o tema para vocês, para que a gente possa resolver as questões, certo? Vamos falar de alterações relacionadas, da diabetes também junto aí, né? Então vamos falar sobre um monte de coisa. Beleza? É isso aí. Fique ligadinho aí conosco e não se perca. Vou colocar aqui nas crônicas. Deixa eu procurar aqui para a gente poder começar. E aí, meu amiguinho, começa me dizendo como é que você está. Como é que você está se sentindo? Está tudo bem com você? Você está bem? Tem passado bem esses dias? Se preparando aí para a prova do Revalida? Já tranquilo e contente? Sei que você vai passar esse ano, todos vamos aí. Quem estiver fazendo a prova prática vai passar na prova prática. Quem estiver na prova teórica vai passar na prova teórica. Então, estamos muito confiantes esse ano. Confiança total. Certo? Não se preocupe, estude. Estude que é o melhor que a gente faz. É estudar. Não tem outro segredo não. O segredo é estudar, meu amigo. Não é verdade? Então vamos lá. A gente vai falar sobre algumas patologias renais que são mais comuns e eu vou dar algumas dicas aqui dos principais pontos, né? A gente vai aproveitar uma questão para falar de outras coisas que são menos prováveis de cair e vamos utilizando as questões. Uma coisa importante é que vocês têm, aí eu tenho que dar algumas dicas para vocês. Vocês têm que ter constância, certo? Constância no que vocês estão fazendo. Quando vocês dedicam tempo a poder responder as questões, é importante e fazer, estudar e tudo, é importante que vocês permaneçam constantes nos seus objetivos. Muitas pessoas começam e desistem pelo meio do caminho. Eu sei que a prova é difícil, que os assuntos, às vezes a gente não encontra uma forma de estudar, e eu estou dando aqui para vocês todos os dias uma forma de estudar, né? A gente está aqui no nosso grupo de estudos, que eu fiz também ano passado, fiquei junto com a galera, estudamos todos juntos, aí é bem legal essa questão do grupo de estudos para que a gente possa se manter ligado na prova e tal. Então, não perca as aulas, não deixe de participar, fique aqui conosco, que eu tenho certeza que você vai ver aí muitas coisas que são importantes, certo? Não se perca pelo meio do caminho. Continue estudando
que eu tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado, beleza? Então vamos começar a falar das principais doenças, primeiro das doenças glomerulares, certo? É isso que a gente vai falar hoje. Então beleza, primeiro ponto que a gente tem que falar antes de a gente fazer as questões, e é isso, e aí hoje eu vou, como é que é? Deixa eu acender logo essa luz aqui. Hoje eu não vou dar muito espaço para vocês, hoje eu vou falar mais aqui na nossa aula, no nosso grupo. Hoje eu não vou dar muito espaço para vocês, eu peço até desculpa. Mas é porque é um assunto que é mais complicado. E aí hoje eu quero falar mais um pouco, certo? Deixa eu acender essa luz aqui que está escura. Beleza, vamos falar sobre síndromes glomerulares. Primeiro ponto, a gente tem que definir dois prototipos que são importantíssimos para que a gente faça as questões. A gente vai falar de síndrome nefrítico e síndrome nefrótico. Dentro do síndrome nefrítico, a gente vai ter, como a gente já sabe, uma proteinúria que ela é menor. E no síndrome nefrótico, a gente vai ter uma proteinúria maior. Esse é o principal ponto de diferença. Uma proteinúria menor e uma proteinúria maior. Algumas vezes existem patologias glomerulares que confundem a gente em relação ao síndrome nefrítico e nefrótico. Porque o que é característico do síndrome nefrítico? É a hematúria, é a hipertensão arterial, é a proteinúria menor do que 3,5 gramas por decilitro e o paciente apresenta alterações renais que vai apresentar oligúria. Isso daí, então. Hematúria, proteinúria, oligúria, hipertensão arterial. Rafael, tem edemas? Pode ter edemas, mas não é algo que é mais gritante do síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico, ele vai gerar hipertensão arterial, hematúria, edemas, proteinúria pouca. Então, é mais... em algumas patologias, ele é inicial e ele continua como síndrome nefrótico. O síndrome nefrótico ele já vai ter outras características. No síndrome nefrótico, a proteinúria ela é maior do que 3,5 gramas por decilitro. Né? Maior do que 3,5, o rango nefrótico. Aí o paciente vai apresentar outras patologias associadas. Por exemplo, ele vai reduzir a quantidade de albumina do corpo dele. Ele vai ter hipoalbuminemia. Por quê? Porque no síndrome nefrótico, teoricamente, a passagem de proteínas é maior, a filtração de proteínas é maior, ele perde mais proteínas. Então ele vai gerar uma redução brusca das proteínas do sangue dele e vai apresentar a formação de terceiro espaço. Por quê? Vai ter mais proteínas no líquido extravascular do que intravascular. Então o líquido vai sair do intravascular para o extravascular, formando aí o terceiro espaço. Vai ter aí maior permeabilidade dos líquidos, maior passagem dos líquidos. O paciente vai apresentar, então, hipercolesterolemia e vai apresentar tromboembolismo e também infecções. Por causa de que vocês sabem que a gente vai ter aí, por exemplo, algumas proteínas que têm funções específicas, como é o caso das imunoglobulinas. Então, se o paciente está perdendo proteína, também está perdendo imunoglobulina e está gerando o aumento das infecções. Então, veja que o quadro não tem nada a ver uma coisa com a outra. Rafael, isso é o mais importante para poder fazer as questões? Não, não é o mais importante. É importante que você entenda o que é o síndrome nefrítico e o síndrome nefrótico, para quando você vê que o paciente tem síndrome nefrítico, ele vai ter alguns prototipos de enfermidade e quando ele tem síndrome nefrótico, ele vai ter outros prototipos de enfermidade. Então vamos falar do principal prototipo de enfermidade quando o paciente apresenta síndrome nefrítico. Certo? Qual é, Rafael? É a glomerulonefrite pós-estreptocócica ou glomerulonefrite que vai ser um síndrome nefrítico que vai ser ocasionado por uma infecção por estreptococcus. Certo? O paciente tem infecção estreptocócica, seja ela uma faringite ou seja ela um impétigo. Pode ser um ou outro, certo? E essa questão foi uma questão da prova discursiva de 2020. Muito importante, meu amigo, isso daí. Foi tão importante que caiu na última prova agora uma questão sobre isso, uma questão todinha sobre glomerulonefrite pós-estreptocócica. Beleza, quem é que vai ter glomerulonefrite pós-estreptocócica, Rafael? Vão ser crianças, né? Quem vai ter febre reumática ou glomerulonefrite pós-estreptocócica? São crianças aí de 3, depende, né? Acima de 2 anos, aí 5 anos, vamos botar 4, 5 anos, até uns 15 anos, eles apresentam essa chance aumentada de ter complicações pelo estrepto. Então o paciente tem um impétigo, teve aí uma faringite e aí gera uma complicação da glomerulonefrite pós-estreptocócica. Pode ser pelas duas coisas, ou a faringite ou pelo impétigo. Lá no caso que a gente viu, era por impétigo, né? Impétigo. O paciente tinha uma impétigo e aí ele teve. Então ele tinha lesões de pele características de impétigo e aí apresentou aí
a glomerulonefrite pós-estreptocócica. A gente falou sobre isso daí nas questões anteriores. Ok. Se for em adultos, é mais difícil. Então o paciente tem que ser imunossuprimido, tem que ter alguma doença crônica, tem que ser etilista, aí ele pode ter uma glomerulonefrite pós-estreptocócica, mas geralmente em criança. Vamos fazer uma questão aqui agora, para vocês verem que eu não estou falando mentira. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só dividir aqui a tela, para a gente conseguir visualizar. E eu vou colocar aqui uma questão aí das nossas questions, para que a gente possa fazer. Deixa eu salvar aqui. Pronto, esse é o primeiro prototipo, é um síndrome nefrítico, e aí na maioria das vezes, nas questões que já caíram no Revalida, sempre caiu a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Isso é muito importante que você saiba sobre isso daí, tá? Não, tem que saber, não pode deixar de saber. Você vai ter uma infecção por estrepto, e depois disso daí, você vai ter uma, deixa eu colocar, síndromes glomerulares. Ok. Deixa eu colocar para cá, para a tela, e vou mostrar para vocês uma questão aqui para a gente fazer. Então, esse é o primeiro prototipo. Vocês viram que hoje eu comecei diferente, né? Hoje eu comecei falando dos principais pontos para que a gente possa fazer as questões. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com as questões agora. Questão de 2012. Eu vou fazer uma de 2017 parecida com essa também. Vamos lá. Ó, um pai vai à consulta da Unidade Básica de Saúde, UBS, queixando-se de que há uma semana seu filho de 4 anos de idade iniciou um quadro súbito de edema periorbitário bilateral e matutino. Ok. Refere ter procurado outra unidade de saúde 2 semanas antes, quando foi feito o diagnóstico de faringoamidalite e prescrito a penicilina G benzatina. Já falou tudo para você que você precisava saber, né? O pai relata que nos últimos 3 dias houve aumento do edema periorbitário, início de quadro de distensão abdominal, associado a 2 episódios de vômitos, além de oligúria. Olha, meu Deus do céu, oligúria, com escurecimento de urina. O pediatra aferiu a pressão arterial de 110 por 80 milímetros de mercúrio. No caso clínico descrito, o dado laboratorial, que isoladamente é considerado o mais fidedigno para confirmar o diagnóstico, letra A, elevação de uretra creatinina séricas. Letra B, titulação de anti-streptolizina O elevada. Letra C, dosagem de complemento C3 baixo. E letra D, proteinúria de 24 horas acima de 50 mg por quilo por dia. Qual é o dado mais fidedigno aí para a gente dizer que esse paciente tem o diagnóstico que a gente imagina que ele tenha? Meu Deus do céu, muito fácil, não? Então vamos falar sobre as coisas que acontecem quando o paciente ele tem glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então a gente já falou aí do caso, né? Paciente apresenta ou faringite ou empétigo, né? E esse paciente, depois de algum tempo, ele vai apresentar a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Primeiro ponto que eu gostaria de discutir aí com vocês. Quando o paciente tem faringite e depois tem a glomerulonefrite, essa glomerulonefrite ela é gerada por causa de uma reação inflamatória causada pela presença do agente. Então, uma reação autoimune. Ok. Destruição lá. Não é por causa do estrepto. O estrepto já não está mais no seu corpo, no corpo da criança muitas vezes. Tanto é que ele falou aqui, o pai veio à consulta, queixando-se que há uma semana seu filho de 4 anos iniciou o quadro súbito de edema. Então, ele está há uma semana. E há 2 semanas antes ele tem. Então, o estrepto já não está mais lá. O estrepto já foi. Você não vai encontrar mais a streptolizina ou aslo. Você não vai encontrar mais aslo positivo. O que você vai encontrar é o complemento C3 baixo. Complemento C3 baixo é o que a gente vai encontrar. Então, pode ser que a gente encontre a aslo? Pode ser que a gente encontre. Mas ele não é o elemento mais fidedigno, porque ele pode estar negativo. Entendeu? Então, a gente vai procurar aslo, mas a gente não vai dizer que ele é o mais fidedigno. Então, vamos ver aqui quais são as alternativas. Vamos ver aí as alternativas aqui. Letra A, elevação de ureia e creatinina séricas. Isso aqui não é o mais fidedigno para confirmar o diagnóstico. Isso aqui pode estar alterado em várias patologias. Então, a letra A não está certa.
Titulação da ASLO elevada pode estar positiva ou não, então não vai ser o mais fidedigno para a gente diagnosticar. Dosagem do complemento C3 baixo, perfeito. Na glomerulonefrite streptocócica, o que acontece é que baixa o C3, então isso aí é muito característico. Proteinúria de 24 horas acima de 50 mg por quilo por dia, não. É um síndrome nefrítico, né? Então a proteinúria ela vai estar em rango nefrítico. Entendeu aí? Pegou o fio da meada? Então é muito importante você estudar glomerulonefrite pós-estreptocócica. Isso daí é o que mais cai do prototipo do síndrome nefrítico, certo? Isso é o que mais cai do síndrome nefrítico. Vamos fazer mais uma questão aqui para a gente ver, vocês verem que eu não estou mentindo. Fazer uma questão de 2017. Vamos lá. Vamos fazer aqui para a gente ver essa questão. Vamos ver o que pergunta aqui essa questão. Hoje eu vou ser egoísta, não vou chamar vocês não hoje, mas vocês me perdoem, é só porque o assunto eu estou achando que é mais importante a gente ver dessa forma. Mas outro dia eu coloco vocês aqui, não tem se preocupem não, viu? Um menino com 7 anos de idade é levado à emergência pediátrica devido a quadro de crise convulsiva generalizada. A mãe refere que a urina da criança está escura há 24 horas e nega febre. Ao exame físico, o paciente encontra-se sonolento, em período pós-ictal, corado, hidratado, com pressão arterial de 190 por 120, hipertensão arterial e frequência cardíaca de 120. Beleza, taquicárdico. Ruídos cardiorrespiratórios em 2 tempos, sem sopros, apresenta discreto edema periorbitário bilateral, mesma coisa, tá vendo? Abdômen sem alterações e ausculta respiratória sem alterações. Pupilas isocóricas e fotorreagentes sem déficits focais. Ausência de rigidez de nuca e pele de membros inferiores com lesões cicatriciais de impetigo, ou impétigo, sei lá, não sei como é que fala em português. Foi iniciado diurético de alça e mantido restrição hídrica para o paciente. Nessa situação, o exame mais importante para o segmento a longo prazo dessa criança é: letra A, dosagem de complemento sérico. Letra B, ultrassonografia de vias urinárias. Letra C, sedimentoscopia urinária. E letra B, biópsia renal por agulha. E aí? O que você marcaria aí? Diga aí, meu amigo. Diga aí, que eu quero saber a sua opinião. O que você marcaria? Mas, Rafael, mas a questão foi idêntica, Rafael. Como é que pode? Como é que pode uma questão... Como é que pode uma questão ser tão idêntica à anterior? Meu amiguinho, tá vendo aí? Tá vendo aí que eles repetem? Eles repetem as questões. Tá vendo? Onde é que eu encontro? Se você colocar as questões aí, colocar INEP, revalida, INEP, provas e gabaritos, aparece aí para você baixar todas as provas anteriores, certo? Você baixa todas elas. Certo? Então o que é que eu vou medir? Vou medir a dosagem do complemento sérico, não é verdade? Tá vendo aí? Fácil ou difícil? Tranquilo. Então foram questões iguais, uma de 2012, uma de 2017. Exatamente iguais. Na questão 2020, ela perguntava de forma mais abrangente. Nas questões discursivas, por exemplo, ele pergunta assim para você: quais são as coisas que você vai pedir para realizar o diagnóstico? Aí eu coloquei lá. Como era um caso de impétigo, no impétigo a gente não tem, na maioria das vezes, pode não ter o ASLO positivo. A gente tem o anti-DNA positivo, que é um anticorpo mais específico para o impétigo. Então eu coloquei lá anti-DNA positivo, complemento C3 baixo e proteinúria em rango nefrítico. Foi isso que eu coloquei na minha resposta, bem específica, eu fui bem específica. Né? Você medir a proteinúria de 24 horas desse paciente. Foi assim que eu coloquei as coisas que a gente poderia fazer. Só que eu poderia ter colocado internar o paciente, a gente interna esses pacientes, eu poderia ter colocado fazer um exame, uma sedimentoscopia de urina, eu poderia ter colocado fazer um hemograma, coisas que na live eu falei que poderia dizer, mas eu fui muito específico na minha resposta da prova lá do Revalido. Mas você poderia responder coisas bem mais gerais e eu fui bem específico nesse caso. Eu respondi dessas 3 aí que eu coloquei para vocês, que eram bem específicas sobre esse caso. Né? Perguntou quais são os exames que você vai pedir para poder confirmar. Aí lá na prova ele pedia para você dizer o exame e você dizer o resultado. E eu disse direto o resultado. Aí perdi meio ponto em cada um desses. Perdi 1,5 ponto nessa questão por causa disso. Porque eu não percebi que ele queria o exame e o resultado. Eu disse logo as 3 coisas. Dosagem de complemento C3 baixo,
proteinúria menor do que 3,5 e falei do anti-DNA positivo, né? Anti-DNA positivo. Não é verdade? Então, é isso que eu falei. Mas aí você poderia colocar o ASLO também, você poderia colocar um monte de coisa. Entenderam aí? Então, esse é o primeiro prototipo. Agora eu quero falar de outro. Vocês perceberam que os dois casos foram crianças entre 3, 4 anos e 15 anos, tá aí desse dado, que tiveram, um teve a faringite e o outro teve o impétigo. E aí tiveram aí a glomerulonefrite. Os dois casos foi a mesma coisa. Agora eu vou falar para vocês de outra coisa. Vou falar agora do síndrome nefrótico, certo? Vamos falar do síndrome nefrótico, a gente vai fazer mais uma questão sobre síndrome nefrótico. Beleza, síndrome nefrótica, como a gente falou para vocês, a proteinúria é aumentada, a gente vai ter edema, esse edema agora vai ser uma nasarca, vai ter um edema generalizado, não vai ser só edema periorbitário, nem do testículo, por exemplo, vai ser do canto todinho. E a gente vai apresentar infecções, tromboembolismo, hipercolesterolemia, né? Porque fatores de complemento eles também são eliminados aí, e por isso que vai ter aí mais agregação e tal, e vai ter casos de tromboembolismo. Então, vai ser outro paciente que vai estar nesse momento para a gente. Vai ter uma série de outros fatores que vão estar. E a gente vai estudar o prototipo principal aqui para as crianças, certo? A gente vai estudar o prototipo aí para as crianças. A gente vai tem um tipo de síndrome nefrótico que é dado em crianças que a gente chama de doença de lesões mínimas. A doença de lesões mínimas, ela vai ser gerada em menores de 10 anos e o tratamento principal, e é isso que você tem que saber, um síndrome nefrótico em menores de 10 anos, a principal coisa que você tem que pensar de cara é a doença de lesões mínimas. E essa doença de lesões mínimas, o dado que eu tenho para dar para você, é que ela tem um tratamento muito efetivo quando a gente utiliza o corticoide. Pronto, é isso que você tem que saber. Doença de lesões mínimas, eu faço corticoide quando é em criança. Penso em criança com glomerulonefrite, com síndrome nefrótico, né? Criança com síndrome nefrótico, menor de 10 anos, e eu dou corticoide. Ok, quais são os outros prototipos que eu tenho aí nos adultos? Nos adultos, eu tenho um parecido, né? Que também vai gerar a utilização de complemento C3, que é o caso da glomerulosclerose segmentar e focal, que também vai gerar essa redução aí do C3. E aí, o que acontece? Toda vez que eu tenho um paciente que tem o C3 baixo por muito tempo, complemento C3 baixo por muito tempo, eu tenho que fazer biópsia para poder verificar, porque não é normal que seja mais de 2 meses de C3 rebaixado. O normal na glomerulonefrite pós-estreptocócica é que o C3 baixe e que ele volte. Então, se eu tiver qualquer coisa que mostre para mim cronicidade dessa lesão, eu tenho que fazer uma biópsia para poder verificar aí como é que está, ok? Essas informações aí para vocês. Então, vamos fazer mais uma questão aqui, agora também, sobre isso daí, e a gente vai ver. Vamos lá. Vamos fazer mais uma questão aqui para vocês verem que eu não estou mentindo, que cai essas coisas na prova. Menino com 8 anos de idade é trazido ao ambulatório de pediatria com queixa de oligúria e urina espumosa, bem como quadro de edema iniciado há 7 dias. A mãe nega outras alterações ou patologias prévias ao exame físico, pressão arterial de 99/56, edema palpebral e de membros inferiores, sem ascite, edema de urina, com densidade urinária de 1015, hemácias 2 por campo, leucócitos 3 por campo, proteinúria 3 cruzes de 4, rango nefrótico, uma proteinúria exacerbada. Considerando a principal hipótese diagnóstica, é indicado para o tratamento da doença de base. Então veja o que ele fez. Ele colocou a pressão arterial baixa, não tem hipertensão, não tem hematúria, porque não tem mais de 4 por campo, não tem leucocitúria, ele tem oligúria e edema. É isso que ele tem, né? Ele tem oligúria e edema. A gente diz que tem hematúria quando tem mais de 4, né? 4 ou mais hemácias por campo. A gente não tem aqui, a gente tem bem insignificante. Então isso daqui é o quê? Proteinúria rango nefrótico, uma criança menor do que 10 anos. O que é que eu vou pensar? Eu vou pensar em lesões mínimas. E qual é o tratamento? Eu falei para vocês, é o corticoide, corticosteroide, resposta letra D. Esse é o principal tratamento. Ele responde muito bem a
o corticoide. Você entendeu aí que o negócio é muito básico? Então eu vou dar uma dica para vocês aqui, uma dica muito importante, que eu dou lá para os meus alunos, tá? Quem são meus alunos? Vocês também são parcialmente meus alunos, né? Mas os alunos que compraram o curso lá do Tips Revalida. Eu fiz uma live recentemente para os alunos do Tips Revalida e eu falei para eles o seguinte, ó, eu sempre falo isso, preste atenção no negócio que eu vou falar, porque isso vai ser a diferença entre você aprovar no Revalida e não aprovar. Muitas pessoas desaprovaram no Revalida, por quê? Preste atenção, não saia agora, ligue aí o seu modo mais atento agora para a dica que eu vou lhe dar, porque isso vai fazer você aprovar no Revalida. Preste atenção, é muito importante. Pessoas desaprovaram no Revalida porque elas deram foco às coisas que não são importantes. Lá no meu curso do Tips Revalida, eu não ensino para você os temas. Eu aqui não ensinei o tema para você, minha gente. Eu não ensinei a você síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Não ensinei síndromes glomerulosas para você. Não ensinei. Mas, Rafael, que conversa é essa? Você deu uma aula, você falou. Não fiz isso. O que eu fiz para você foi mostrar o que as questões do Revalida elas querem em relação a esse tema. Eu não dei uma aula para você, eu não falei para você sobre o tema. Eu mostrei para você o que é importante. Por que eu faço isso? E por que se você assistir essas lives aí, eu tenho certeza que você vai passar no Revalida? Porque, meu amigo, eu quero fazer de você uma máquina de resolver as provas. A gente falou eu vou até dar o crédito à pessoa que falou a primeira vez que assim, essa coisa. A gente falava de outro jeito, mas eu gostei mais desse jeito. Tem um amigo meu que faz live comigo lá na prova prática, né? Nosso grupo da prova prática, que é o Cláudio, o Dr. Cláudio. Ele falou isso e eu gravei, eu vou estar sempre falando para vocês, mas lembre que eu disse que foi ele que falou, para não dizer que sou eu que estou atribuindo a frase a mim, é uma frase do Dr. Cláudio, mas eu já usava de outra forma, mas aí eu achei massa essa frase. Eu quero fazer de você uma máquina de fazer a prova, eu quero que você aprenda o que é que a questão quer, o que é que você tem que aprender, e muita gente passa muito tempo, perde muito tempo, estudando coisas que não vão cair. Por que eu não falei dos outros prototipos de glomerulonefrite aqui para vocês, de síndrome nefrítica? Porque não serve, não vai cair na prova, não é importante. Então vamos nos ater ao que é importante. Quando eu falar de vulvovaginite e cervicites, eu vou falar das coisas que são mais importantes para você diferenciar. Eu não vou dar aula para você. Eu não vou, nem no meu curso, nem aqui, eu dar aula para você sobre o tema. Eu vou fazer de você um robô, meu amigo. Você é um robô para fazer a prova. Eu quero que você seja um robô. Eu quero que você passe. É isso daí. Quem compra o meu curso, é isso que eu ensino para a pessoa. Então, através de repetição e repetição e repetição. Certo? Pense nisso daí. Essa é a dica que eu tenho para dar para você, que é uma dica de ouro, que você vai ver que vai fazer uma diferença tremenda na hora de você resolver as questões. Porque as pessoas, elas querem lhe ensinar a ser especialista em todas as matérias. Todos os cursos que existem, pode comprar. Fica à vontade, compre, meu amigo. Gaste dinheiro, compre. Todos os cursos que existem para o Revalida, eles querem transformar você em especialista em todas as matérias. Não é isso que você tem que fazer. Essa é uma crítica absoluta que eu tenho a esses cursos. Para a prova do Revalida do INEP, né? Para a prova do Revalida do INEP, você tem que se transformar em um robozinho e tem que saber o que é que as questões elas querem de você. É isso daí. Nas nossas lives, no nosso curso, nas coisas a gente tenta mostrar para você exatamente isso. Tá? Porque quando você tenta fazer sozinho, então vamos imaginar que você fosse estudar esse tema. Você pode assistir um vídeo lá, coloque na internet agora lá no Google, você vai ver lá no YouTube. Coloca lá, síndromes glomerulares. Aí o cara vai dar uma aula de 1h30 para você de síndromes glomerulares. E você vai ter que catar o que é importante. Foi o que eu fiz. Eu catei, meu amigo, foram 3 anos fazendo isso. 3 anos fazendo isso daí, meu amigo. Catando, de aula por aula que eu tinha lá gratuita, fazendo meus resumos, tentando ver as provas, tentando resolver as provas, fazendo prova de residência. E aí eu cheguei a esse método. Eu cheguei a um método porque eu percebi que não era importante essas coisas, não eram importantes, eu perdia tempo. Então não quero que você perca tempo, eu quero fazer você ganhar tempo, certo? Ganhe tempo, meu amigo, ganhe tempo. Nas lives de 8 horas da manhã, é isso que a gente vai estar fazendo com você, fazendo com que você ganhe tempo. Aí tem gente que está me perguntando, e por isso que eu vou dizer, Rafael, vou seu curso, não sei de que, não consigo comprar, Rafael. Meu curso não abre todo momento. Eu não tenho pretensão nenhuma que você faça meu curso, não quero que você faça, quero que quem quer fazer, faça. Aquele que quer fazer. E o meu curso, ele abre com turmas. E eu preparo essas pessoas em 5 semanas. E aí depois a pessoa está livre para voar, meu amigo.
tá livre para voar. É um curso intensivo de 5 semanas. Esse curso ele vai abrir lá no mês que vem. No mês que vem a gente vai fazer a abertura desse curso. Mais uma turma. Cada um mês e pouco, mês e meio, 2 meses a gente abre uma turma. Então se prepare. Se você quer fazer parte do curso, você se prepare para poder adquirir ele. No mês que vem a gente abre aí. Se não, continuamos aqui com a nossa live de 8 em ponto. Nos vemos amanhã na nossa próxima live do projeto 8 em ponto. Tchauzinho pra vocês, Papai do Céu abençoe a todos. E o que eu quero é que você se torne um robozinho, meu amigo. Se você entendeu a mensagem, se você acredita nisso daí, se você quer se tornar um robozinho, escreva aí, hashtag robozinho. Hashtag robozinho pra eu saber que você entendeu mesmo, que você tá aí na mesma vibe. Beleza? Tchauzinho pra vocês e até mais.